O homem que desejava ouro. O livro começa com um fabricante de carruagens da Babilônia, totalmente desanimado, Bansir. Este encontrou o seu melhor amigo, Cobb, o músico, que o pediu um empréstimo de 2 ciclos. No entanto, Bansir explica que não tem nada e, se possuísse essa quantia, não emprestaria para ninguém. Pois ninguém empresta o único dinheiro que possui, nem mesmo para o melhor amigo. Cobb, indignado pela apatia e falta de dinheiro do seu amigo, o questiona o porquê não está dedicado ao trabalho. Bansir explica que tudo começou com um sonho sem sentido, onde se via como um homem de posses. E em seu cinturão pendia um saco repleto de ciclos, moedas de prata e ouro, que trazia uma sensação magnífica de encher o seu peito. Sempre trabalhou duro para montar as mais finas carruagens, esperando que fosse recompensado por isso com a maior prosperidade. O motivo da tristeza é que percebeu que nunca foi e nem será recompensado por isso. Avistaram um amigo, Arcade, considerado o homem mais rico da Babilônia, e analisaram que ele só era tão rico assim porque tinha rendimentos que conservavam suas riquezas sempre altas, por mais que seja a liberdade que gastava o seu dinheiro. Arcádios indicou que deveria aprender mais para prosperar mais. Com este novo entendimento, achariam caminhos dignos para cumprir seus desejos. O homem mais rico da Babilônia. Na antiga Babilônia, um homem muito rico, chamado Arcade, morava lá. Conhecido em toda parte devido a uma imensa riqueza, tornara-se igualmente famoso pela liberalidade. Entretanto, a cada dia sua riqueza crescia mais rapidamente do que podia gastá-la. Alguns amigos de infância foram indagá-lo sobre como aprendeu a se tornar rico, uma vez que tiveram os mesmos ensinamentos e cresceram juntos. Arcade respondeu: se vocês não adquiriram mais do que uma pobre existência desde os tempos que éramos jovens, isso se deve ao fato de que não conseguiram aprender ou não observaram as leis que governam a acumulação de riqueza. Arcade completa: eu olhava em minha volta e observava todas aquelas riquezas
que proporcionavam felicidade e contentamento. A riqueza é um poder. Com ela, muitas coisas se tornam possíveis. Mas, se realmente quisesse conquistar tudo o que desejava, buscaria basicamente e precisaria basicamente de tempo e de estudo. O aprendizado consistia em 2 tipos. O primeiro, cuidando das coisas que aprendíamos e sabíamos. O outro, baseando-se na prática que nos ajuda a encontrar aquilo que não conhecemos. Um dia, Algamish, o homem que emprestava dinheiro, veio até a administração da cidade, onde Arcade trabalhava, e solicitou uma cópia da 9ª lei, dizendo-lhe: preciso disso em 2 dias. Se me entregar as cópias no prazo, pode contar com 2 moedas de cobre pelo serviço. No entanto, Arcade não deu conta do trabalho e negociou com o Gamish. Ele diria como poderia também tornar-se rico e, em troca, prometeu passar a noite em claro, talhando as tabuinhas. E assim que o sol amanhecesse, estariam prontas. Algamish voltou lá em plena alvorada e as tabuinhas estavam prontas. Então, também honrou com seu compromisso e disse: uma parte de todos os seus ganhos pertencem exclusivamente a você. Achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que ganhasse. Assim, cada moeda de ouro que economizar é um escravo que pode trabalhar para você. Cada cobre que essa moeda produzir tornará-se um filho apto a levantar mais fundos. Se quiser tornar-se rico, então tudo que você economizar deve ser utilizado no sentido de proporcionar-lhe toda a abundância que anseia. No primeiro ano de economia, Arcade deu seu dinheiro nas mãos de um oleiro para que comprasse joias preciosas para serem revendidas por um valor mais alto. No entanto, os fenícios são salafrários e venderam ao oleiro pedaços de vidro sem valor que pareciam pedras preciosas. Mas, seguindo as palavras de Algamish, voltou a economizar. No segundo ano, deu uma festa com mel, vinho, iguaria de primeira e comprou também uma túnica escarlate. Após mais 2 anos, seus investimentos estavam bem colocados e tinham um ótimo rendimento. Sendo assim, Algamish o parabenizou dizendo que tinham aprendido, primeiro, a viver com menos do que podia ganhar. Depois aprendeu a aconselhar-se junto àqueles cuja competência deriva de suas próprias experiências. E, finalmente, aprendeu a fazer o ouro trabalhar para ele. Tinha ensinado a si mesmo
como adquirir dinheiro, poupá-lo e usá-lo. Reuniu, portanto, condições para ocupar uma posição de confiança. Assim, foi convidado para cuidar das terras de Algamish, em Nippur, e assim o fez, trazendo muitos rendimentos aos empreendimentos. E também ficou como herdeiro das riquezas do seu professor. A riqueza cresce através de meios mágicos. Ninguém pode estabelecer um limite para isso. Arcade assim finaliza sua conversa dando as seguintes orientações: busquem o conselho dos homens sábios. Procurem se informar com pessoas cujo trabalho cotidiano é o manuseio do dinheiro. Deixem que elas os protejam de erros. Um retorno pequeno, é certo, é uma coisa mais desejável que o risco. Aproveitem a vida enquanto estiver aqui. Não exagerem, nem tentem economizar demais. Se 1/10 de tudo que ganharem é o que vocês podem confortavelmente poupar, contentem-se com essa proporção. 7 soluções para a falta de dinheiro. Através das idades, a reputação da Babilônia chega até nós como a mais rica das cidades, e seus tesouros como fabulosos. Mas nem sempre tinha sido assim. As riquezas da Babilônia foram resultado da sabedoria de seu povo. Eles primeiro tiveram que aprender a se tornar prósperos. A cidade encontrava-se numa péssima situação, porque alguns poucos sabiam como ganhar dinheiro e, consequentemente, monopolizavam, enquanto a massa dos cidadãos não sabiam guardar nem uma parte sequer do que recebiam. Era o desejo do rei que a Babilônia fosse a cidade mais rica do mundo. Precisava, portanto, ser uma cidade de homens ricos. Assim, gostaria de ensinar a todas as pessoas como adquirir riquezas. E sim solicitou a ajuda de Arcade, que aceitou ensinar 100 homens as 7 lições que acabaram por resolver as suas questões de dinheiro. Primeiro, de cada 10 moedas que ganhar, gaste apenas 9. Segunda, faça o orçamento de seus gastos para dar conta das suas necessidades, alguns prazeres e, mesmo assim, poupar 10%. Terceira, faça o dinheiro multiplicar. Aplique em atividades que tragam lucro ou rendimento. Quarto, guardem o dinheiro em lugar seguro, onde haja liquidez e que tenha lucro. Quinto, seja dona da sua própria casa. Sexto, cuide de sua velhice e da sua família, fazendo planos de proteção financeira para o futuro. Faça aquilo que ama e torne-se excepcionalmente bem naquilo. Sétimo, aumente sua capacidade de ganhar. Cultive seus poderes. Estude. Torne-se mais experiente e sábio. Encontrando a deusa da boa sorte. O templo do saber, onde os conhecimentos do passado eram apresentados por professores voluntários e onde assuntos de interesse popular eram debatidos em reuniões abertas. Dentro de suas paredes, todos os homens se encontravam como iguais. Os mais humildes dos escravos podiam discutir sem medo de represária as questões de um príncipe da casa real. Em um dia em que uma roda de discussão surgiu a questão para falar sobre a deusa da sorte. Iniciaram falando sobre essa questão nas mesas de jogos e também nas corridas de cavalo. Concluíram que a sorte nos jogos não é previsível e, sendo assim, não poderia ser analisada. Afinal,
Quem lucra mais nessa situação são os donos das mesas. Depois discutiram sobre a boa sorte adquirida. E mesmo assim pode permitir que a mesma vá embora sem se aproveitar. Para dar o primeiro passo para construir uma posição, pode ser a boa sorte aparecendo. Os afortunados fazem isso quando jovens, e assim conseguem obter resultados de muitos bens no mundo, através da reserva de 10% daquilo que recebe. A boa sorte segue de perto as oportunidades. Os homens de ação são favorecidos pela deusa da boa sorte. As 5 leis de ouro. Primeiro, o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para seu futuro e sua família. Poupe 10% de tudo que receber. 2. O ouro trabalha diligentemente e satisfatoriamente para o homem prudente, que possuindo encontra para ele, para o ouro, um emprego lucrativo, multiplicando-se com os flocos de algodão no campo. Usa a riqueza para gerar riqueza. 3. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com os conselhos dos homens mais experientes em seu manuseio. Siga conselhos de quem sabe, das pessoas experientes. 4. O ouro foge do homem, que o emprega em negócios ou propósitos com que não estão familiarizados, ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupar. Invista somente depois de estudar bem o assunto ou ouvir parecer de quem entende. 5. O ouro escapa ao homem que força os ganhos impossíveis, ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e frauduladores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Escolha metas realistas e parceiros honestos. Pense antes de obedecer os impulsos. Neste capítulo, Rodin vai ao emprestador de dinheiro em busca não de um empréstimo, mas sim de um conselho. A questão era se deveria ou não emprestar para sua irmã as 50 moedas de ouro que havia recebido do rei. Segundo ela, queria usar esse dinheiro para investir em um comércio para o marido e pagaria o irmão assim que obtivesse lucro. O emprestador contou a Rodin que, para ele emprestar dinheiro para alguém, ele avaliava as pessoas, as propostas e a aparente condição de retorno do dinheiro, e assim decidia se emprestava ou não. Além disso, fazia uso de penhores. Desse modo, as pessoas fariam o que pudessem para devolver o dinheiro. E cita: o ouro, Rodin, é a mercadoria do emprestador de dinheiro. É fácil emprestar. Se você concede um empréstimo insensato, ele tem poucas chances de voltar para o seu bolso. O emprestador prudente deseja não o risco do empreendimento, mas a garantia de que vai ser reembolsado. Sou um emprestador de dinheiro porque tenho mais ouro do que posso usar em meu próprio negócio. Faço com que esse excedente trabalhe para os outros e, dessa forma, produza mais ouro. Não posso me dar ao luxo de correr o risco de perdê-lo, porque trabalhei muito e recusei a mim mesmo muitas coisas para ter condições de guardá-lo. Por isso, não o emprestarei mais, se não estiver certo de que ele se acha em boas mãos e que voltará para mim. Tampouco o emprestarei se não estiver convencido de que seus ganhos podem ser imediatamente pagos. Por fim, aconselha Rodin a não emprestar o dinheiro e tentar ajudar a família de outra forma, alguma que não envolva talvez perder o dinheiro, e o aconselhou: busque associar-se a homens e empreendimentos cujo sucesso é estabelecido, para que seu tesouro possa ganhar livremente com a perícia deles.
e ser guardado com segurança pela sabedoria e experiência deles. É melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. E então, o outro capítulo é As Muralhas da Babilônia. Banzar, um guerreiro, montava guarda na passagem que conduzia ao topo das antigas muralhas da Babilônia. Do lado de dentro, postara-se uma coluna de lanceiros para impedir a invasão dos inimigos caso os portões cedessem. O rei havia ido para o leste e restaram poucos guerreiros. Os assírios começaram a atacar e por dias isso durou. O tempo todo as pessoas iam falar com Banzar, amedrontadas, pedindo proteção. E ele sempre respondia: vai dar tudo certo, as muralhas da Babilônia protegerão vocês. Depois de 4 semanas e muitos soldados mortos, a Babilônia conseguiu se livrar dos assírios e ficar em paz novamente. A Babilônia manteve-se viva após século porque foi inteiramente protegida. Não podia ter sido de outro modo. As muralhas da Babilônia foram um extraordinário exemplo do desejo e da necessidade humana por proteção. Esse desejo é inerente à raça humana, e ele é tão forte hoje como outrora. Mas nós desenvolvemos planos mais amplos e melhores para realizar o mesmo objetivo. Não temos condição de ficar sem nenhuma proteção adequada. O negociante de camelos da Babilônia. Takar estava miserável e passando uma terrível fome quando encontra Dabazir, o negociante de camelos com quem possuía uma dívida. Takar não tinha dinheiro algum para quitá-la e colocou a culpa no azar. Bravo com isso, Dabazir o chama para almoçar e conta a história de quando foi escravo e como se recuperou disso. Minhas dívidas eram meus inimigos, mas os homens a quem pedir emprestado eram meus amigos, pois tinham confiado e acreditado em mim. Quando ele terminou de contar a história de como ele tinha conseguido se livrar disso, ele encontrou a sua própria alma quando compreendeu uma grande verdade, uma verdade conhecida e usada por homens sábios, muito antes de seu tempo. Ela tem tirado o homem de todas as idades, de dificuldades e conduzido ao sucesso, e assim continuará fazendo para todos aqueles que conseguem sentir seu mágico poder. Isso vale para qualquer pessoa que leia essas linhas. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Tabuinhas de argila da Babilônia. E aí, eles acharam essas tabuinhas e na tabuinha 1 estava escrito: Dabazir, recém-fugido da escravidão na Síria, manda gravar sobre a argila um registro permanente de seus negócios para guiar-se e assistir na satisfação de seus altos desejos. Primeiro, o plano é a garantia de sua futura prosperidade. Por isso, 1/10 de tudo que ganhar será separado e guardado. Segundo, o plano deve permitir que sustente e vista sua boa esposa, que, com toda a dignidade, voltou a viver com ele. 7/10 de tudo quanto ele ganhar serão usados em sua casa, na aquisição de roupas e comida, além de uma pequena parcela destinada aos prazeres e divertimentos. Tabuinha 2. O plano deve garantir que seus ganhos tenham condição de saldar todas as suas dívidas. Na ocasião da lua cheia, 2/10 de tudo que ele tiver ganhado serão divididos honrada e razoavelmente entre aqueles que confiaram nele a quem pediu emprestado. Assim, em seu devido tempo, todas as dívidas serão certamente liquidadas. Como um lembrete, mandou gravar nesta argila o nome de todos os cidadãos a quem pediu emprestado e a honesta soma de seus débitos. Tabuinha 3. Visitei seus credores e explicou a eles que não tinha outros recursos para pagar-lhes senão sua capacidade de ganhar dinheiro, e que ele tencionava destinar 2/10 de tudo que ganhasse para a amortização das dívidas, honesta e periodicamente. Não poderia desembolsar mais do que isso. Se fossem pacientes, com o tempo, todas as suas obrigações estariam integralmente resolvidas. Tabuinha 4. Outra lua cheia. Trabalhou arduamente na intenção de pagar a seus credores. Ao final de uma lua, seu endividamento foi reduzido
a quase 4 moedas de prata, e já tinha quase 2 moedas de prata guardadas que ninguém pode reivindicar. Mais uma vez, a lua cheia toma conta do céu e se sentia extremamente feliz. Topou com um magnífico rebanho de camelos e comprou alguns bens saudáveis, tendo conseguido ganhar 42 moedas de prata. Grande é o plano, pois ele tem nos tirado do endividamento e proporciona-nos possibilidade de guardar o que nos pertence de direito. O plano é de um valor indizível, além de ter feito de um ex-escravo um honrado cidadão. Tabuinha 5. Veio de novo a lua cheia, e percebeu que já fazia um bom tempo que começara a entalhar a argila. Na verdade, 12 luas vieram e se foram, mas hoje especialmente não negligenciou seu registro, pois acabara de pagar a última de suas dívidas. Recomendou a todos que desejam o êxito, pois se fez com que um ex-escravo tivesse condição de pagar suas dívidas. Não ajudaria qualquer outro ser humano que buscasse independência? O homem de mais sorte da Babilônia. Shahunada, o mais importante comerciante da Babilônia, ia fazer uma viagem longa a Damasco e encontra Hadangula, o neto de um velho sócio, Aradigula, a quem se sentia ligado por uma dívida de gratidão que nunca poderia ser paga. Hadan queria saber como o avô tinha conseguido os dourados ciclos e Shahu conta a ele a história de quando foi escravo junto com Arad. Como vê, o trabalho, no tempo de minhas maiores desgraças, provou ser meu melhor amigo. Minha disposição para o serviço capacitou-me a escapar de ser vendido para fazer parte das turmas de escravos nas muralhas. Isso também impressionou seu avô, que me escolheu como seu sócio. A vida é repleta de prazeres que os homens podem gozar. Cada um deles tem seu lugar. Fico contente com que o trabalho não esteja restrito a escravos. Fosse assim, eu me veria privado de meu maior prazer. Não há nada que me dê uma soma maior de satisfação do que o trabalho. E então ele termina falando um esboço histórico da Babilônia e conta que a Babilônia é um impressionante exemplo da capacidade do homem para alcançar grandes objetivos, utilizando o que quer que estivesse à disposição. Todos os recursos que sustentavam essa grande cidade foram desenvolvidos pelo homem. Todas as suas riquezas foram por ele produzidas. Possuía apenas 2 recursos naturais, um solo fértil e a água do rio. Os magníficos governantes da Babilônia ganharam um lugar na história por causa de sua sabedoria, espírito e iniciativa e justiça. Quando essas estimulantes forças humanas que a construíram e mantiveram por milhares de anos se dissiparam, ela logo se tornou uma ruína desabitada. E seus habitantes não eram meros bárbaros vivendo dentro de suas muralhas protetoras. Era um povo culto e educado, que conseguiu se desenvolver.